caminho, só que aí fizemos... Diga. Diga, começa lá. Pera lá. Oi, posso continuar? Sim, continuo, sim. Eu, Tá. não, eu que me esqueci de pôr a gravar. Quer que eu comece outra vez? Sim, por favor. Não, claro que sem problema nenhum. Mas, Guilherme, em primeiro lugar, Guilherme Ribeiro, é um prazer conhecer você, sabendo que você mora em Braga, é um peregrino, e a gente também está na mesma estrada nessa frequência. Sim. Meu nome é Olavo Avalone Filho, eu sou jornalista aposentado, escritor, né? Eu já fiz junto com amigos 2 vezes o caminho, uma vez o caminho francês, a outra o caminho português, e escrevi 2 livros, né? Um sobre cada experiência. Para mim a experiência do caminho foi mágica, foi uma coisa maravilhosa, porque eu fui para o caminho pensando em aventura e turismo, e eu tive mais do que isso, eu tive uma confraternização espetacular com todo mundo. A gente entrou na frequência até de quem ia lá só pela religião. Então, como a gente é aberto a todo tipo de contato e manifestação, nós aprendemos muito, né? E continuamos a aprender sempre, né? Com os outros peregrinos. Nós fizemos o caminho francês a partir de Astorga em 2017 e o caminho português a partir da cidade do Porto em 2018. Né? O livro sobre o caminho francês a gente lançou em 2017 mesmo, e o livro sobre o caminho português foi no ano seguinte, no início do ano seguinte. O que a gente avaliou nessa experiência? Primeiro, foi uma experiência muito gostosa e muito interessante de confraternização, de conhecimento, de amizade e solidariedade, acima de tudo. E, ao lado disso, a gente constatou que a forma de viajar a pé é uma das experiências mais ricas que a gente pode experimentar. E eu digo a gente quando eu penso em pessoas que gostam de viajar, que gostam de conhecer novos lugares, novas pessoas e tudo mais, né? E a minha mulher também. No meu livro, a gente conta a experiência. Eu pedi depoimentos para outras pessoas que já tinham feito o caminho, e para que parte daquela turma que fez conosco também, e cada um teve uma visão, uma leitura sobre a sua própria experiência, né? Foi muito interessante. E a minha mulher é que, sem a gente combinar nada, sem falar nada, a Irene, o depoimento dela fala sobre o prazer de viajar a pé. Então, olhe quanta coisa, né, a gente pode conseguir, né, usando essa forma de locomoção, de conhecimento, né, de pessoas e lugares assim. Então, foi muito legal. E para efeito de números, assim, olha, no caminho francês, por exemplo, a gente rodou 272 quilômetros em 14 dias, né? E a gente foi de Astorga a Rabanal do Caminho, Molina Seca, Ponferrada, Vila Franca de Herdeiro, Vega de Valcarce, Sebreiro, Tria Castela, Sarria, Porto Marim, Palas de Rei, Melívia, Arzua, Pedroso e Santiago. Esse foi o nosso roteiro no caminho francês em 2 semanas, né? Foi na primavera mesmo de 2017. E foi interessante esse caminho por N razões. Primeiro, porque era a primeira experiência. Segundo, porque a gente, na primavera, teve uma surpresa. A gente pegou neve logo no primeiro dia. E a neve, para nós brasileiros, é uma coisa rara. Você é em Portugal, é em Braga, talvez não estranhe, talvez você tenha mais familiaridade, ou esteja mais acostumado. Eu não sei como é que é, mas aqui é muito, muito raro a gente ver neve, né? Você só vê neve aqui no sul do Brasil, né? E assim mesmo lá no sul, mesmo lá no extremo, então na serra, nas regiões de serra e tudo mais. No mais, eu moro hoje numa cidade de praia, aqui na cidade de Santos, que é o maior porto da América Latina. Então, aqui nem pensar, aqui até quando está frio, o pessoal sai de bermuda, camiseta e chinelo. Então, é uma coisa interessante. Agora, só para completar também, em termos de números, assim, o outro caminho português que a gente fez em 2018, no caminho português foram 240 quilômetros em 18 dias. Por que 18 dias? Porque a gente, sabendo da experiência anterior do caminho francês,
a gente achou que podia ficar mais de um dia, né, em alguns locais. E a Kelly nos tinha sugerido 3 locais para a gente ficar mais de um dia. Então, a gente ficou um dia em cada local dos pontos que eu vou te falar, mas ficou 2 dias em Barcelos, né, em Porrinho, né, e em Caldas de Reis, que é uma cidade das águas, né, das termas, né, uma cidade que tem as termas lá. E aí também foi super interessante. E, no caso, a gente saiu do Porto, foi até Gião, passamos por Arcos, Barcelos, Valugães, Ponte de Lima, Rubiães, Valença do Minho, Tui, a gente deu uma passadinha por lá. Você sabe que Valença, você sai de Valença, atravessa o Minho e já está em Tui, né? No meio da ponte já começa Tui, na Espanha. Então foi super legal. Completando, a gente fez Porrinho, fez Redondela, Pontevedra, Caldas de Reis, Padrón, Cornide e finalmente chegamos a Santiago. E o que é interessante também eu comentar com você. No caso, você é português, né? No caso de Portugal, foi uma aula sobre a geografia lusitana também. Porque, porque Oi, existe a questão das freguesias, né? Olavo. Vamos voltar um pouco atrás. Vamos voltar um pouco atrás. Pois, Só pois não. para lhe fazer só uma pergunta que eu vejo muito importante, e que é algo também muito importante para os peregrinos que assistem a estes vídeos. Você lembra, depois de ler, quando foi para o seu primeiro caminho, quando chegou à Astorga, você lembra qual foi a primeira impressão que teve o caminho, aquele primeiro grande momento impactante? Eu me lembro. A primeira impressão do caminho já foi na saída mesmo. Foi lá de ver a solidariedade, né, e a disposição de relacionamento de todas as pessoas que estavam passando por aquela experiência. E aí há um particular nisso tudo, Guilherme, que é interessante saber. Muitos peregrinos vão para o caminho pensando já na hospedagem em albergues e tal. Como a gente tem já uma idade um pouquinho avançada, o nosso grupo, que era de 8 pessoas, né, imaginou o seguinte: para a gente seria mais confortável ficar em lugar que tem hospedagem garantida. Perdão. Então, a gente fez reserva de pousadas, pequenos hotéisinhos, em todo o percurso. Quando a gente saiu daqui, a gente já tinha isso reservado. Voltando agora, engatando isso com a sua, né, pergunta aí. A primeira impressão foi exatamente essa que eu te disse, foi a questão da solidariedade, né? Isso marcou bastante todo o caminho. E não foi só lá em Astorga, foi ao longo de todo o caminho nós sentimos isso. Que, diferentemente de Portugal, e aí você vai me perdoar, vou fazer comparações, porque a gente teve essas 2 experiências, né? Enquanto o caminho francês já está pronto, existe toda uma cultura já formalizada, formatada, acabada, digamos assim, para receber o peregrino. Portugal está vivendo isso aí aos poucos, né? Está experimentando isso. Então, facilidades que a gente encontrava, por exemplo, no caminho francês, a gente não encontrou no caminho português, mas isso é em relação a coisas puramente materiais. A questão do comportamento, a questão da amizade, da solidariedade é igual em todo lugar. E Portugal ainda tem o seguinte: você tem muita gente que faz a peregrinação a Fátima. Sim. Então, a gente encontrou muita gente no nosso caminho português, a gente indo para Santiago, a gente encontrou gente que vinha para fazer a peregrinação a Fátima. E também com eles foi uma relação muito gostosa. Oi, quais foram os momentos, quais foram as pessoas, os momentos, o que é que mais marcou o seu caminho? O que é que aconteceu no caminho? O que é que você viu? O que é que você viveu no caminho que o levou, por exemplo, a escrever 2 livros sobre o caminho? O que é que foi mais marcante para si? Olha, existe uma questão subjetiva nessa questão que você nessa sua afirmação, que tem a ver com o que eventualmente mais move uma pessoa quando ela busca fazer o caminho, né? E eu percebi o seguinte, né? Eu, como sou jornalista e gosto de escrever, e eu fiz pedagogia, eu tenho a formação de educador, eu usei todas essas coisas juntas para poder
olhar para o caminho, né? E para as pessoas que estavam no caminho. Então, eu percebi o seguinte: você tem pessoas que vão ao caminho misturando motivação religiosa com motivação ou de exercício físico ou de turismo. E, no meu caso, eu não tive essa questão da vertente religiosa em primeiro lugar. No meu caso, era realmente aventura e turismo. Mas a gente acaba tocado pela religiosidade também, né? Até porque a gente foi visitar várias igrejas, várias relíquias, monumentos e tudo, e isso tudo cria um tipo de relacionamento, um tipo de interação muito gostoso, muito interessante, né? E no nosso grupo, que era de 8 pessoas, você tinha diferentes motivações movendo aquelas pessoas, né? Então, isso também serviu como um painel para poder avaliar. E o caminho para mim é isso, é um caminho de reencontro com a gente mesmo, né? Quando você tem valores que você cultiva há tanto tempo e você testa isso com os seus semelhantes, né? Você vai vendo em que medida alguns valores seus continuam válidos, em que medida outros precisam de renovação, né? Em que medida outros precisam mesmo ser extintos, né? Ou seja, é uma espécie de reformulação do ponto de vista pedagógico. O caminho traz essa oportunidade de você fazer uma reflexão e uma reformulação dos seus próprios valores e princípios. Eu acho que isso é o mais importante. Olha, muito obrigado pela sua resposta. Você tocou aí também num ponto muito importante do caminho, que são os lugares que conhecemos, os lugares por onde passamos. E eu, principalmente no último caminho que fiz recentemente, foi um caminho que foi muito também virado para isso, muito também sem pressa, para viver, para conhecer, para estar aí. E houve 2 lugares, mas houve os 2 lugares em particular que foram muito especiais para mim, que foi a Cruz de São Salvador, no caminho de São Salvador, e a Igreja Pré-Românica de Santa Cristina de Lena, que foi também muito bonito. E tive também, e senti-me triste por não poder visitar um pouco antes, também no caminho de São Salvador, a ermita da Nossa Senhora do Bom Sucesso, porque estava fechada, infelizmente. Mas foram 3 lugares, isto falando só de Salvador, já para não falar do caminho primitivo, que aí é outra sensação, é outra coisa, que foram muito importantes para mim. Para falar destes três lugares, porque foram um caminho novo que eu conheci e que tem muito valor a nível histórico, cultural e arquitetónico, e que é um caminho por descobrir muito importante. E foi fantástico. Já para não falar no primitivo, que esse é qualquer coisa de extraordinário. Nos seus caminhos, quais foram esses lugares históricos, culturais que mais lhe chamaram a atenção? Olha, Guilherme, eu tive a oportunidade de mandar para você pelos correios esse livro aqui, que foi a experiência do caminho francês, né? Essa foto de capa já diz, dá a sua resposta. Sim. Aqui, né, nessa foto de capa que a gente escolheu para ilustrar, e também na contracapa pequenininha lá, você tem a cercania do Sebreiro, né? O Sebreiro, né, pela sua construção, pela sua importância histórica, cultural e tudo, e porque também tinha o padre Elias Valino, lá, se não me engano, era esse o nome dele, que é o sujeito que fez ele trabalhou muito pelo caminho e sugeriu a demarcação do caminho, né, com as setas amarelas, que antes não havia essa sinalização, né? Isso tudo mexeu bastante. E aqueles castros, né, que são os grupamentos lá romanos que têm origem lá, tanto que quando eu entrei no Sebreiro, eu fiquei com a impressão de que estava entrando numa aldeia celta, né? E é muito interessante você ver, né, aquela arquitetura toda, você ver a questão das construções. Isso me interessa também. O meu filho mais novo é arquiteto, né? E a gente sempre conversou bastante sobre
sobre isso tudo, sobre urbanismo também. Então, quando a gente vai para um lugar que é o berço, foi um dos, né, um dos marcos da evolução da civilização, que você, o caminho mesmo, né, ele era muito utilizado por romanos, né, na antiguidade, aquela coisa toda para se locomover e tudo. Então, isso tudo mexe. A sensação que a gente quando entra no Sebreiro é que você está dentro de uma aldeia celta, né? Uma sensação parecida, mas diferente de outra perspectiva, foi na própria em Astorga mesmo, né? Quando a gente tem lá muitos monumentos do Gaudí, do arquiteto catalão, né? E aí também toda aquela beleza, né, arquitetônica que você vê e tal. É um conjunto de belezas, né, que formam na gente, né, uma impressão extremamente agradável, extremamente instrutiva, e que fazem a gente querer ter mais tempo para poder curtir aquilo. Eu acho que é por isso que a gente sempre quer voltar ao caminho. Por exemplo, a gente fez o francês e o português, né, parcialmente, mas eu tenho amigos, né, que deram depoimento para a gente nesse livro, que já voltaram e já fizeram o caminho inteiro. Tem outros que querem continuar fazendo. Tem gente que gosta de fazer o mesmo caminho sempre, né? Então, você entrevistou também o Jorge Cáceres, né, que fez o livrinho lá sobre o caminho francês lá por Navarra, né, e lá misturando com o caminho aragonês, saindo lá de cima. O Jorge também fala isso, ele sempre tem vontade de voltar, vai voltar para o mesmo caminho. Eu penso diferente. Se eu tiver oportunidade, eu quero fazer outros caminhos. Eu quero fazer todos, eu tenho vontade. Eu quero fazer todos os caminhos que há. É verdade. Por exemplo, a Irene, minha parceira, há 27 anos que nós estamos juntos, a gente se entende super bem. A Irene tem esse desejo de voltar também para lugares que lhe agradaram bastante. E embora tenha adorado tudo que eu vi lá, se houver uma oportunidade, eu quero fazer outro caminho, eu quero conhecer outro caminho, né? Então, na minha cabeça, passa pela minha ideia fazer o Primitivo, fazer o do Norte, e assim por diante. Mas eu não sei. Ultimamente, eu tenho alimentado a ideia de fazer o caminho francês desde o início, porque quando a gente fez a partir da Astorga, é um terço do caminho, né? Então, como a gente já está aposentado e às vezes pode ser programado de um jeito melhor, nós estamos pensando depois, quando assentar definitivamente esse problema da pandemia, talvez em 2023, não sei, se a gente tiver com saúde e tudo, a gente quer fazer o caminho francês do início. Aí a gente vai reservar 2 meses para fazer. Por quê? E para a gente é interessante rodar a pé, a gente anda, né? Vai a pé andando. Para a gente é interessante rodar no máximo aí 15, 20 quilômetros por dia, não mais que isso. Eu não acho. Se fizer, por exemplo, 30 quilômetros, a gente até pode fazer, mas fica muito cansado, então não usufrui direito. E outra, uma coisa que a gente aprendeu no caminho é essa coisa de você chegar num lugar, gostar e ficar mais tempo. Isso aconteceu conosco em Ponferrada. Quando a gente chegou a Ponferrada, né, no caminho francês, a gente chegou a Ponferrada, deu vontade de ficar lá 2 dias. Mas daí, no nosso caso, não dava. Por quê? Porque a gente tinha feito reservas com antecedência e já tinha até pago em todos os pontos de parada, os 14 pontos lá do caminho francês. Mas, numa segunda oportunidade, se fosse para repetir, eu deixaria 2 dias para Ponferrada. Eu falei para você do Sebreiro e falei de Ponferrada, né? E também tem, olha, você tem lá um lugarzinho pequeno chamado Sarria, né? Quer dizer, pequeno em termos, né? Mas até que não é tão pequeno, mas Sarria daria vontade de conhecer mais também. A Arzua também daria vontade de conhecer outras coisinhas. Enfim, quando a gente tem sede de conhecimento e você tem o gosto pelo contato com o seu semelhante e com novos conhecimentos, você quer ficar em todo lugar, né? Então fica até difícil de você eleger um ou outro, né? Então, um pouco isso. Olha, no caminho português, a gente não tinha previsto parar em Tui. Por quê? Tui já é Espanha,
né? E a gente queria ficar mais do lado português. Então, a gente ficou em Valença do Minho, né? A gente curtiu bastante Valença do Minho e só passamos por Tui. Mas quando a gente entrou em Tui, eu falei, nossa, a gente devia também ter programado ficar mais dias aqui em Tui, né? Porque Tui também atrai muito assim a vontade de conhecer, de explorar um pouco aquele chão todo lá e assim por diante. E aí, no próprio caminho português, a Ponte de Lima nos arrebatou, né? A Ponte de Lima foi fantástico, Nem né? falo, nem falo. Desde a entrada lá na Avenida dos Plátanos, né? Na entrada da cidade, você tem o Rio Lima ali, caudaloso, aquela água limpa, então, que vai correndo ao lado da avenida de entrada, e lá embaixo você tem aquela ponte com um monte de árvores, eu nem lembro quantos são 12, 15, sei lá. Mas, enfim, é tudo de uma beleza natural espetacular, que dá vontade de você explorar mais. Sem dúvida, sem dúvida. É incrível, não é? O caminho é fantástico. O caminho Uhum. nem sei. É Mas, verdade, é verdade. Olha, eu dizer outra coisa para você. Nessa linha de raciocínio, Guilherme, eu fico torcendo para que outras cidades em outros países, né, também consigam se organizar em termos de ter infraestrutura para atrair pessoas para viajar dessa maneira, para conhecer, entendeu? E a Irene e eu pensamos no futuro, talvez, pegar alguns pontos dentro da França, que você tem 4 rotas lá na França, né, que você demais. pode, de repente, explorar até chegar a Saint-Jean-Pied-de-Port, que é dado como o início do caminho francês. A gente tem vontade de fazer esse dentro da França, entendeu? De fazer alguma coisinha lá. Na Itália também, lá na Toscana, dá vontade de você rodar e tudo, né? Na Suíça, nossa, tem tanta coisa legal para ver, mas o modelo está definido, né? Desde que seja possível, né? Claro, você tem a infraestrutura, que é o modelo do peregrino no caminho de Santiago. Oi, e pessoas? Quais foram, ou seja, para si, no seu caso, quais foram ah, os peregrinos, os hospitaleiros, as pessoas daí, dos pueblos, que mais marcaram o seu caminho? Olha, eu posso lhe dizer que este caminho, o último que eu fiz, os últimos dois, ah, foram muito importantes. Foi um caminho muito importante, porque foram poucos, mas foram todos muito bons. E falo da Macarena de Sevilha, do Paco e do Rossemi de Valência, ou seja, foram, não sei, do Rui aqui do Porto, olha, com quem vou almoçar amanhã, por exemplo, que teve um caminho formidável, foi fantástico. Ou seja, só para nomear algumas pessoas que marcaram o meu caminho mais recente. E no seu caso? Então, no meu caso, olha, eu achei tanto espanhóis quanto portugueses, e aí eu não tô jogando confete à toa, não, mas tanto espanhóis quanto portugueses nos trataram com uma atenção e uma delicadeza assim comoventes. Assim, foi muito legal. Nos espanhóis, inclusive, eu menciono no meu livro, Guilherme, que no final do caminho francês, quando a gente entrou em Santiago, né, e estávamos caminhando, a gente resolveu parar num barzinho lá para tomar uma água antes de seguir até a catedral. E aí a dona do bar, quando viu que a gente era peregrino, trouxe um caldo galego para cada um de nós com um brinde, não queria cobrar nada por aquilo. A gente até aí ficou, tomou um brandy, tomou cerveja junto com o caldo galego antes de ir para a catedral, antes de seguir até a catedral, porque também a gentileza dela em nos receber. No caso do caminho português também, quando a gente chegou em Ponte Sampaio ali, né, foi um negócio também muito interessante, porque tem uma espécie de taberna ali que diz o seguinte: o próximo lugar em que você vai encontrar infraestrutura de alimentação e tudo é daqui a 11 quilômetros, né? Então, aqui é o último lugar que você tem isso. Aí, essa moça que atendia a gente lá, né, ela fez questão de nos dar coisas sem cobrar, e só cobrou simbolicamente as coisas que a gente pediu, porque eu senti isso como um gesto assim de boas-vindas, um gesto de generosidade, né? Então, eu acho muito importante isso. Depois de você ter enfrentado uma pandemia, como a gente ainda não terminou de enfrentar, e ver que há esse nível de solidariedade das pessoas que é tão importante, né?
Isso tudo mexe mais ainda com a gente. Eu lembrei muito do caminho durante a pandemia, quando eu encontrava o pessoal que trabalha na área de saúde, sempre preocupado com a gente, disposto, oferecendo todo tipo de assistência, orientando tudo. Então, foi muito bacana. Isso tudo para dizer para você que não existiu uma preferência, existiu uma constatação. A gente constatou um nível de generosidade, de solidariedade muito louváveis, tanto na trilha do caminho francês quanto do caminho português. Fantástico, fantástico. Olavo, na sua opinião, o que é que você poderia dizer ah, a uma pessoa que nunca fez o caminho sobre o caminho? Ou seja, o que é que você diz? Imagino que agora um amigo seu chegava aí à sua casa e lhe dizia: Quero fazer o caminho de Santiago. O que é que tu me podes dizer sobre o caminho? O que é que você lhe diria? Eu diria o seguinte: tem um livro chamado Nunca é Tarde para o Caminho. Eu estou brincando, Guilherme. Mas olha, você ter a oportunidade, talvez, de ter lido o livro, a gente, além de contar sobre a experiência, a gente se preocupou em passar informações que reforçam o cuidado e reforçam o conforto da pessoa que está nessa missão. Porque é uma missão por si só desgastante, né? Seja por motivo religioso, seja exercício físico, seja turismo, seja lá o que for, quando você se propõe a seguir uma jornada dessas, de vários dias caminhando muitos quilômetros todo dia, você precisa estar bem, você precisa estar com o calçado certo, você precisa estar com a roupa apropriada, você precisa estar com reservas, né? Você precisa levar água, enfim, são cuidados, né, que ajudam a fazer a segurança do caminho. Quer dizer, isso em primeiro lugar, né? A pessoa para se sentir segura no caminho. Em segundo, né, as dicas de hospedagem. A pessoa que já foi, né, ela pode ter opções. Eu, por exemplo, né, conversando bastante com a Kelly Bigatti, né, que fez o caminho português, e a Kelly só ficou em albergues. E a gente só ficou em hotéis que não são albergues. Aí eu comentei com ela, falei: Kelly, faltou para mim uma experiência, que foi ir para um albergue. E agora é interessante, Guilherme, porque com a minha mulher também, se a gente tivesse a oportunidade, se a vida nos der essa chance de continuar com saúde para poder fazer mais um caminho, a gente quer ir ficar só em albergue. Por quê? Porque a gente sente que a solidariedade e a interação dentro do albergue ela é muito maior do que num hotel particular, numa pousada que você vai lá e paga pela sua hospedagem. Porque existe algo mais que une aquelas pessoas e que faz e propicia uma troca. Eu tenho numa conta na rede social Facebook que eu volta e meia coloco coisas lá sobre o caminho, né? Imagens, experiências, falo alguma coisa, obviamente vendo o meu peixe, né? Para falar dos livros que eu escrevi e tudo. Mas, enfim, ali a gente também fica tendo oportunidade, você tem a oportunidade de sentir o que preocupa as pessoas quando pensam em ir para o caminho. Então, você tem dois níveis de comunicação que eu acho que é importante sair. O primeiro é com relação à segurança e cuidados que a pessoa deve ter para fazer um caminho menos desgastante ou minimamente mais confortável naquelas condições. E o segundo é uma coisa de mera curiosidade, no sentido de garantir também que ela não tenha tanta preocupação para poder interagir com outros peregrinos, né? Porque para mim essa comunhão entre os peregrinos é o fator mais importante nessa experiência toda, né? Eu, por exemplo, eu convivi com gente de diversos países, né? A gente tem essa facilidade de chegar, conversar, e a gente tem um domínio um pouquinho de inglês, um pouquinho de francês, um pouquinho de espanhol, né? Então a gente chega e acaba se entendendo. Eu só não conseguia me entender com alemão, porque alemão eu não falo, mas então era o inglês que a gente usava, né, para tentar se entender. E aí também fica uma coisa espetacular, né? Porque o que se sobrepõe à questão do conhecimento da língua é o conhecimento do sentimento. A pessoa olha Isso é você, importante. Isso é importante. você, né?
Olha, você vê que você está ali ou precisando de alguma coisa e oferece ajuda. Ou então ela olha você, vê a sua alegria por estar vivenciando aquilo e também junta a alegria dela com a sua alegria. Então fica tudo alegre, fica uma coisa muito legal. Isso é o Né? melhor do caminho, Eu não é, não sei se Olavo? eu respondi, não sei se eu respondi direito para você. Direitinho, perfeitamente. Olavo, estamos a terminar aqui esta nossa conversa, mas antes, uma pergunta e um pedido. Primeiro, se o seu caminho tivesse uma expressão, uma frase, uma palavra, qual seria? Se o meu caminho tivesse uma frase, aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento no sentido, eu vou explicar por que é aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento porque aquilo que você já é, você não deixa de ser. O que você pode é ser melhor do que você é. E o caminho oferece essa oportunidade. Muito bonito. Espetáculo, sem dúvida. Gostei muito, gostei muito. Nunca ninguém me tinha dito isso. Gostei muito. Bom. Agora sim, para terminarmos, Olavo, eu queria que você deixasse uma mensagem do caminho para o caminho de um peregrino para os peregrinos. O que é que você quiser dizer, o que lhe for na alma. Então, olha, o que eu gostaria de dizer sobre a experiência do caminho é que ela é uma experiência de vida extremamente rica. A gente passa, né? Quanto mais você vive na cidade grande, na cidade pequena, no meio rural, no meio urbano, você tem chance de se relacionar com as pessoas, né? E isso oferece a você uma série de elementos, né, que podem ajudar você a se tornar uma pessoa melhor. Agora, quando você vai para um caminho que tem gente do mundo inteiro fazendo aquilo, então talvez aí você tenha uma chance de dar uma pequena contribuição para que o mundo fique melhor. Né? Área, eu saio da minha pequena comunidade para uma comunidade muito maior, que tem gente de todos os quadrantes. E se eu posso passar uma mensagem que seja entendida, aceita e assimilada por eles, isso tudo pode se multiplicar e se transformar numa coisa que tem valor universal. É ambiciosa essa expectativa? É claro que é, mas o caminho permite que você se expresse assim, o caminho sugere e propicia um crescimento para além da sua possibilidade regional restrita, vamos dizer assim. Então, a mensagem que eu quero dizer é isso: quem vai para o caminho, que bom que você está indo para o caminho e ajude mais pessoas a procurar o caminho, porque o caminho educa a gente de um jeito melhor. Sem dúvida. É isso. Olavo, não tenho palavras para agradecer a sua Imagina. Muito, muito, muito obrigado. Foi um prazer. E espero que depois, quando isto saia, você goste muito e só lhe posso dizer muito obrigado. E, acima de tudo, bom caminho. Perfeito. Olha, eu aqui, junto com a Irene, se estivesse aqui, falaria a mesma coisa para você. A gente também agradece a você a oportunidade de trocar com outros peregrinos e com você, principalmente, que é um multiplicador dessa história, que é muito importante o seu papel também nessa história. Ele deseja boa sorte para você e que não mais aconteça de você perder as gravações, porque dá um trabalho danado para fazer tudo, a gente sabe disso. Guilherme, boa sorte. A gente fica em contato, vamos trocando de várias formas aí, viu? Pelas redes sociais.